Sexo sagrado, aliança da carne. Gente, hoje nós estamos, então, finalizando a nossa série, Sexo Sagrado. Para quem não estava aqui, na primeira semana o Renatinho falou um pouco sobre a sexualidade, que a nossa sexualidade, os seus impulsos sexuais, os seus desejos sexuais, eles não determinam a sua identidade. Quem determina a sua identidade é o Senhor, né? Então, os seus desejos sexuais, eles são feitos e foram feitos por Deus, mas atrapalhados pelo pecado, e aí, de qualquer forma, independente do tipo de desejo sexual que você tem, você precisa canalizar isso dentro da verdade do Senhor, para que você possa viver isso de uma forma plena em Deus. E aí, na semana passada, nós falamos desse templo do corpo, né, que é o que é o corpo dentro da doutrina cristã, dentro da vida cristã, e que o corpo é feito para a glória de Deus, e usamos ali um pedaço de 1 Coríntios capítulo 6, trabalhamos ali a criação em Gênesis, e fomos trazendo alguns outros textos para complementar, e hoje nós vamos encerrar falando sobre essa aliança da carne, sobre o casamento, ou mais precisamente o sexo dentro da vida cristã. E por que a gente fala sobre isso, né? Primeiro porque os problemas que a gente tem na área sexual, eles quase nunca são superficiais, não é verdade? Então, são problemas que geralmente geram feridas profundas e permanentes, né? Que atrapalham muito a nossa vida, e esses problemas, eles não têm estado civil, né? Você pode ser solteiro, você pode ser casado, você pode ser viúvo, você pode ser namorado, você pode ser noivo, e você pode enfrentar problemas nessa área, você pode ter dúvidas nessa área, e na maioria das vezes a gente lida com isso com silêncio, não é verdade? E a gente esconde isso debaixo do tapete, e eu não sei porquê, né, se sexo é uma coisa tão livre na nossa cultura, tão bacana, por que a gente não fala então disso, né? Parece até que é íntimo, né? E dentro disso, os homens começam a objetificar as mulheres também em relação aos homens, as mulheres manipulam os homens com a sexualidade, o consumo de pornografia, ele está em patamares nunca antes vistos, né? E tanto por solteiros quanto por casados e por mulheres, ok? E os casais, muitas vezes, desistem também da intimidade sexual no casamento, né? E começam a viver como amigos dentro de casa, o que não está dentro da vontade do Senhor para a gente, né? E eu mesmo, né, ao longo da minha vida, eu não nasci numa família crente, evangélica, pelo contrário, e eu fui criado para ser essa pessoa que lidava com a sexualidade, a parte da sua espiritualidade, a parte das suas emoções. Eu fui criado para ser esse cara pegador e viver, né, a vida louca. E o bacana era pegar o máximo, viver o máximo e experimentar o máximo de coisas possíveis ali no sexo, né? Então eu vivia com isso completamente desalinhado dentro de mim, até que eu encontrei o Senhor e Ele foi transformando essas coisas dentro de mim, bem devagar e ao longo do tempo. Isso é normal, é um processo em Deus que a gente vive, tá? E a nossa cultura, né, essa cultura pós-moderna, ela vende essa ideia de que o sexo é uma atividade recreativa, né? Igual você jogar bola, igual você praticar o esporte. E é um meio de troca, né? É uma conveniência, é uma questão de satisfação pessoal. E a pergunta que a gente precisa fazer, talvez, para começar a falar sobre sexo, em relação à palavra, se essa visão de sexo que a gente tem, tipo assim, ninguém é de ninguém, e você faz o que você quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser, com o bicho que você quiser, isso tem tornado as pessoas mais íntimas e conectadas ou mais solitárias e fragmentadas? Essa é a primeira pergunta. A nossa sociedade, as pessoas conseguem ficar mais conectadas, os casamentos são mais duradouros, a vida íntima está melhor ou ela está pior com essa cultura? E aí, pensando nisso, a gente tem que parar a pensar assim, o que é intimidade para você? Então, para você, o que é intimidade? Então, quais são os fatores que deixam uma pessoa, vamos falar assim, um homem e uma mulher mais próximos? O que gera essa proximidade e o que afasta essas duas pessoas? O que gera confiança? O que gera vulnerabilidade? O que gera segurança? Que são as coisas que provavelmente a gente deveria esperar no matrimônio, não é verdade? E qual que é o maior nível de intimidade que um ser humano pode ter? E não vem me falar que é fazer necessidade no banheiro de porta aberta. Porque essa já me falaram. Que é uma intimidade muito grande mesmo. Mas
A verdade é que a sexualidade é algo incrivelmente poderoso e extremamente frágil. É como uma taça de cristal, pelo menos na casa da minha avó tinha essas coisas, taça de cristal que ninguém encostava, sabe aquele negócio? Se o menino tomar, ele vai morder a taça e ela vai quebrar na boca dele. De tão fina, de tão preciosa, tão cara aquele negócio na casa da minha avó, que tipo assim, ninguém nem bebia naquele trem de tão bom. Tipo assim, o negócio é tão bom que você nem usa. Aquelas coisas que antigamente aconteciam, hoje em dia não acontece mais não, né? Mas tinha um negócio tão bom que ninguém usava, tipo um jogo de jantar lá, aparelho de jantar, que era tão top que nunca usaram. Aí tem 3 gerações que está lá. Quem já usou? Ninguém. Não sei se na sua família era assim, na minha sempre foi assim. Tá? Então, a nossa sexualidade ela é tão vulnerável quanto essa taça de cristal cara, fininha. Ela quebra fácil, ela estraga fácil. E aí é que entra a mensagem cristã. Eu acho que é aqui que a gente consegue trazer um pouco dessa realidade que eu queria te convidar a pensar comigo hoje. Talvez você está aqui hoje e acha que eu estou falando uma coisa de maluco. E tudo bem, pode sair daqui achando que eu estou falando uma coisa de maluco. Se você não é cristão ou se você é um crente que ainda não foi transformado nessa área na sua vida, está tudo bem. Mas o meu papel é te informar, né, e te mostrar como a palavra de Deus mostra que o sexo é algo tão belo e lindo e importante. Né? Agora você vai concordar com isso, é um papel do Espírito Santo na sua vida, e você é muito bem-vindo para duvidar, para conversar, para pensar diferente, tá? Mas eu espero que essa realidade entre no seu coração. Essa é a minha oração. Então, como eu falei, nós vamos expandir um pouco o texto de 1 Coríntios capítulo 6 hoje. Eu vou ler hoje do 12 até o 20 na versão NVT. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um só corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só, ou uma só carne, né? Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço, portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Vamos orar. Jesus, obrigado pela sua palavra. Tem dia que é mais difícil de engolir. Tem dia que o alimento é mais sólido. Tem dia que não agrada, às vezes, o nosso paladar, mas é vida para o nosso corpo. É o alimento mais saudável que tem para o nosso espírito. Então, fala conosco, por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, como nós falamos na semana passada, gente, Paulo está escrevendo aqui para a cultura de Corinto. E a cultura de Corinto era uma cultura promíscua, uma cultura de cultos, né, com sexo. Então, eles adoravam os deuses, fazendo sexo com homens, com mulheres, que eram sacerdotes e sacerdotisas cultuais, que ficavam ali no templo fazendo sexo com as pessoas que entravam. Aquilo era a forma de culto deles, isso era normal em Corinto. Tá? E, como eu falei também, o pater familia, né, o senhor romano, ele tinha autoridade sobre o corpo de todos os seus escravos, homens e mulheres, independente de ser casado ou não, sobre os filhos, filhas dos escravos, e se tivesse mulher também, mulher não era uma coisa muito bem vista para ser a sua sucessora na sua família, eles ou jogavam no rio, ou colocavam na porta de casa, nos lugares que tinha para colocar, para quem quisesse passar e pegar. Tanto é que os cristãos, quando começaram a ter essa consciência disso, eles começaram a passar na porta das casas e pegar essas meninas e começar a criá-las no meio da comunidade cristã. Tá? Então essa é a realidade. E Paulo, dentro dessa realidade, que é uma realidade igual à nossa, né? Talvez até pior do que a gente vê hoje, ele fala assim, olha, existe uma sexualidade um pouco diferente no meio cristão. A gente enxerga diferente. Deus nos criou para vivermos isso de uma forma diferente. Então, a premissa que a gente usa aqui é o que nós falamos na semana passada. O corpo é parte integral da sua espiritualidade.
Você não é um espírito que habita no corpo e tem uma alma. Você tem uma exterioridade, o seu corpo faz parte de todo o ser que você é. Ok? Então, a partir disso, a gente tem que tirar algumas verdades aqui. E a primeira delas é sobre essa questão do sexo ser um apetite. Não é verdade que a gente não coloca isso dessa forma. É um desejo, uma vontade que nós sentimos. E Paulo começa nesse ponto. No verso 13, ele fala: os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Olha que interessante, ele está falando assim, olha, vocês de Corinto têm essa máxima, que da mesma forma como você tem vontade de comer e você come, você tem vontade de fazer sexo, você faz. Essa era a fala da época, tá? E é isso que acontecia, existia uma lógica, que o sexo é como comida. É um apetite natural que você tem, que você não pode reprimir, é prejudicial você reprimir isso, você vai viver isso, você pode e deve experimentar a variedade de sabores, né? Não sei se você sabe, mas na sociedade romana, tanto o heterossexualismo como o homossexualismo é muito bem-vindo, né? E você tem aí várias histórias a respeito disso. Então você pode experimentar todas as cozinhas que os corpos te dão, todos os prazeres que os corpos te dão, novos sabores, até você encontrar o seu, né? Encontrar como que você quer viver. E aí Paulo fala assim, ó, e é muito interessante, né, gente? Imagina, Paulo traz logo nesse ponto, que é um dos pontos que a gente mais escuta. Quando você vai conversar com alguém sobre sexo, a pessoa fala do apetite. E a pergunta que eu te faço é, sexo é um apetite? Sim e não. Por quê? Porque você tem desejos sexuais, você tem impulsos sexuais, você tem vontade de satisfazer os seus desejos sexuais. E foi Deus que colocou em você. Foi Deus que criou o sexo para você. Só que isso está distorcido pelo pecado. E por que não? Porque a necessidade sexual ela não pode se encaixar na mesma necessidade de comer e beber. Como assim? Olha que interessante. Primeira coisa que ele fala é que Deus vai acabar com os dois. Com o quê? Com os alimentos e com o estômago, né? Ele vai acabar com isso, ele vai refazer isso, ele vai falar sobre a ressurreição, né? Ou que essas coisas não são eternas, nesse sentido assim, passageiro que a gente está pegando aqui, ou desses impulsos, né? Ele faz essa distinção do sexo com as comidas. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: se você ficar, acho que 3 dias sem beber água, você morre, né? Se você ficar, acho que 2 semanas ou 3 semanas, ou sei lá, mais um pouco, 40, 50 dias, 60 dias sem comer, você morre, sem se alimentar. Eu queria te contar uma coisa, talvez você nunca parou para pensar. Você pode passar a sua vida inteira sem fazer sexo, você não vai morrer. Tem gente que ficou a vida inteira sem fazer sexo e não morreu, e foi feliz. E se sentiu satisfeito. Por isso que a gente não pode colocar comida e bebida no mesmo lugar de sexo. Porque elas são distintas. Você não morre se você não fizer sexo. Está entendendo? A igreja está cheia de gente de 20, 30, 40 anos, virgens. Está entendendo? E essas pessoas não são fragmentadas. Talvez até estão mais inteiras do que alguns, pelo que eles viveram. Então a gente tem que olhar e falar assim, cara, a partir do momento que eu coloco o sexo como um apetite no mesmo lugar, e ele tem um apetite, no mesmo lugar de comida e bebida, eu estou fazendo dele um ídolo. Estou colocando ele num lugar que ele não deveria estar. E o segundo ponto que eu quero trazer para a gente é que o sexo é uma expressão da sua própria identidade. Ou é uma forma de você realizar ela. A gente chama isso de romantismo sexual. Tá? Então, é aquele negócio, você tem que experimentar porque você tem que encontrar quem você é. Né? Esse é o discurso hoje muito presente aí nos meios dos jovens, dos adolescentes e da cultura, né? Você está falando que não é bom, mas você nunca experimentou. Você tem que experimentar tudo para saber quem você é. Como se a sua sexualidade ou seus impulsos sexuais definissem quem você é. Então, você tem que experimentar para ver quem você é. Então, você tem que tomar veneno para ver se é bom. É ou não é verdade? Então, se o sexo é um meio de você encontrar você mesmo, é um meio de você expressar a sua identidade, é uma forma de você encontrar satisfação pessoal. Então, se você faz ou não isso no casamento, dentro do casamento, não importa. O que quer dizer isso? O sexo virou um ídolo. O sexo também virou uma identidade. E aí a gente fica numa busca desesperada pela transa perfeita. É ou não é verdade? Pela transcendência que a experiência sexual pode te trazer. E aí você vai acrescentar bebida, droga, espaço, lugares incríveis para você fazer o sexo, para que você possa se satisfazer.
E então isso vira um ídolo e vira uma busca desesperada mais pelo prazer, né, que é o hedonismo, né? E também pela pessoa certa às vezes, o match perfeito. Tá entendendo? E a pergunta que a gente tem que fazer então é: o sexo é um meio de obter felicidade ou satisfação pessoal? Mais ou menos. Não nesse lugar que a gente está falando. Né? O sexo não foi criado apenas para a satisfação pessoal. É mais profundo que isso. É mais importante que isso, é mais elevado que isso, é mais belo do que isso. Agora, isso não quer dizer que dentro do sexo não deve ter alegria. Se você pegar a sua Bíblia, como eu fiz uma pregação muito grande, não deu para colocar isso aqui. Mas a Bíblia traz textos belíssimos e poéticos a respeito da celebração da paixão, do amor por meio do sexo. Se você pegar Cantares, gente, fala da mulher que está ali esperando o homem, e o homem chega, e ela fala assim, ele encostou na maçaneta, e eu já fiquei toda arrepiada, e não sei o que, ela fala, o seu braço é não sei o que, a sua perna é não sei o que, aí ele fica assim, cadê a minha amada? Eu estou desesperado, e tal, e ela vai perguntar para as amigas dela, vocês viram meu amado? Oh, gente, isso tudo ela está falando de uma busca pelo encontro sexual da amada com o amado. Cantares é a respeito disso. Uma vez eu preguei isso, a Kelzinha está me rindo para mim ali, e a Kelzinha, ela tinha 12 anos, ela é casada hoje com o Leozinho. Ela chegou em casa, ela falou, estou expondo a Kel aqui, daqui a pouco ela vai brigar comigo, mas ela pode. Ela chegou em casa, sempre, né? Ela chegou em casa e leu Cantares inteiro. Para entender. Não foi, Raquel? Valeu a pena. E ela esperou o Leozinho. Mas, gente, aí Paulo fala sobre isso. Ele fala, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não vou ser dominado por nada, ou não devo me tornar escravo de nada. Então, nem tudo convém, ele está falando assim, nem tudo é útil. Nem tudo agrega, nem tudo edifica, acrescenta na sua vida, na sua espiritualidade. Então nós temos coisas que são proibidas, mas temos coisas que o resultado dessa vivência não faz sentido, que não vale a pena você viver. E uma das coisas que a gente tem que pensar é que se essa coisa me torna escravo, se essa coisa te deixa ser dominado, porque nós, como cristãos, ou seja, isso aqui é para os cristãos, talvez você não é cristão, você não está dentro dessa regra. Mas se você é cristão, você é escravo de Cristo. Você escolheu estar com Ele. Você está debaixo do domínio dEle, da autoridade dEle. Amorosa, prazerosa, não tem ninguém para reinar a sua vida melhor do que Ele. Com certeza, todos os outros vão ser péssimos. Mas nós temos que tomar cuidado para não usar essa liberdade que nós temos, é o que Paulo está falando, para os coríntios, no meio dessa cultura, desse povo que vivia isso e era legal e era tranquilo. Cuidado para não usar a sua liberdade para se tornar escravo de alguém ou de alguma coisa. Um comentarista dessa passagem, ele escreveu assim, todas as coisas estão em meu poder, mas eu não serei dominado por coisa nenhuma. E aí a pergunta que a gente precisa ter honesta para cada um de nós é o que te domina. Porque se te domina, você é escravo. Você fala assim, eu sou livre para fazer, mas você não consegue viver sem. Eu sou livre para fazer, eu faço, né? Eu escolho o que eu quiser, Você escolhe quando você resolve parar e consegue parar. Porque eu lembro quando o Senhor tocou meu coração, que eu resolvi parar de ficar com as meninas e fazer tudo que eu fazia, e eu não conseguia. Então eu era escravo. Então eu não era livre, eu era escravo. E aí Paulo continua o argumento dele. Os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos, é verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que o corpo é feito para a imoralidade. Está vendo a correlação? Vocês não podem dizer que o corpo é feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor, e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. O que ele está falando é que o corpo ele não foi feito para esse tipo de prática sexual. E aí ele traz de novo aquela palavra que eu trouxe semana passada, que eu preciso explicar ela de novo, que é porneia. A palavra imoralidade sexual. Porneia refere-se a qualquer ato sexual fora do casamento de um homem com uma mulher. Não é adultério. Adultério é mouchoi. Não é porneia. É outra palavra no grego. O adultério está dentro de porneia. Mas porneia é mais do que adultério. Porque tem gente que acha que é só adultério.
Então é isso que ele está falando. Ele está falando assim, olha, seu corpo foi feito para o Senhor. E se o seu corpo foi feito para o Senhor, não tem como você conectar o seu corpo com coisas que desagradam o Senhor, que não tem a ver com o que o Senhor te fez para viver. Nós glorificamos a Deus com o nosso corpo. E aí sim ele continua esse argumento dele, falando assim, portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Eu não sei se você lembra, mas o preço pago pela minha vida e pela sua vida foi feito no corpo físico de Jesus Cristo. E não sei se você lembra, Jesus ressuscitou com um corpo físico restaurado, glorificado, sim, mas Jesus, ele é de carne e osso, numa forma que a gente não entende, porque a gente não estava lá para ver e tocar, nós vamos entender na hora que a gente for revestido disso. É ou não é verdade? Mas o corpo é tão importante para Deus que ele vai te ressuscitar com o corpo. E você não pode fazer um uso de qualquer forma desse corpo. O estômago e o alimento são passageiros, serão destruídos, mas o corpo vai ser transformado. O corpo vai ser glorificado. E a ressurreição dos mortos, e a Bíblia fala ali em Apocalipse, no capítulo 20, no final dele, depois que ela fala do milênio, que é meio capítulo que dá uma treta histórica, depois dessa treta histórica, ele fala que Deus vai ressuscitar todo mundo que já viveu nessa vida em corpos humanos e vai julgar um por um. Todo mundo no corpo vai ser julgado. E a ressurreição é o quê? Ela é o sinal máximo que existe na dignidade do corpo humano. É o sinal máximo de que Deus se importa com o seu corpo. E aí ele nos proíbe de tratar o nosso corpo de forma leviana, aos olhos dele e não aos nossos olhos. Então, te lembrando, tudo que você faz com o seu corpo é espiritual. E aí, nós entramos no versículo 15. Vocês não sabem que seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. Gente, ele está falando assim, olha, se você está em Jesus, a sua conexão com Jesus, você foi salvo por Jesus, você é um com Cristo, inclusive o seu corpo. Todo o seu ser é de Cristo. E se você é de Cristo, se você não é, não faz sentido, é lógico. Mas se você é, o seu corpo é de Cristo e você não pode unir ele com outras coisas que não fazem sentido. Tá? E é interessante porque muitas vezes a palavra corpo na Bíblia, ela não se refere só à parte física. Ela se refere a você inteiro. Semana passada eu dei uns exemplos, essa semana eu quero dar um exemplo diferente. Quando a palavra fala que Deus vai derramar o seu espírito sobre toda a carne, acho que é em Joel, não é? Ele não vai derramar sobre os nossos corpos físicos, ele está querendo falar sobre todas as pessoas. Então ele vai derramar o Espírito sobre toda a carne, ou seja, sobre todas as pessoas. Muitas vezes, quando a palavra fala carne, corpo, né, e essas traduções mais novas elas vão trazendo corpo, ele está falando de pessoas. Ele está falando assim, como é que você vai unir você inteiro, a sua unidade, com uma pessoa? Deus criou seu corpo e Deus comprou seu corpo na cruz. O preço pago na cruz do Calvário inclui o seu corpo. Está no pacote. Entendeu? Vai tudo ali. Ele fala, você vai pegar esse corpo que pertence a Cristo e vai unir a uma prostituta. E aí vamos falar de prostituta. Pornê que está aqui, que vem de pornos. E prostituta, gente, eu não sei se você sabe, mas quase todos os adultos em Corinto eram casados. Primeira coisa. Quase todo mundo era casado. E segundo, quase todo mundo fazia sexo com uma prostituta. Quase todo mundo participava desses cultos com sexo e tinha essa liberdade, porque eles eram para ter família. E aí eles mandam, não sei se você sabe, 1 Coríntios é uma carta de pergunta e resposta. Eles mandam assim, Paulo, e agora? O que eu faço? E Paulo está falando assim, vocês não vão unir seus corpos mais a uma prostituta. Vocês vão agir diferente, irmão. Vocês estão no Senhor agora. Você é um bando de crente doido para agradar Jesus e sem saber para onde vai. Porque eles tinham acabado de converter, eles tinham 1 ano, 2 anos que eles tinham convertido. Paulo estava em Éfeso, escrevendo essa carta para eles de volta, de uma carta que ele recebeu. E Paulo ali ensinando em Éfeso, que é onde ele estava ali na escola de Tirano, ensinando para toda a Ásia ali. E aí ele falou, olha, prostituta, e o que você vai fazer? De maneira nenhuma. Qualquer tipo de relacionamento sexo ilícito, qual que é a resposta cristã para essa? De maneira nenhuma. É enfático. E aí ele continua. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um só corpo ou uma só carne com ela, pois
as Escrituras dizem, os dois se tornarão um só, ou uma só carne, está falando de Gênesis aqui, dois. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Então, se une, gente. E a primeira coisa que a gente tem que entender, que se unir, e se você é casado, você entende o que eu estou falando, ou já foi casado? Se você se une, você está criando vínculos estreitos com essa pessoa. Essa palavra aqui, se une, no grego, ela literalmente significa colagem. Colar, unir, agrupar, ajuntar. Então ele está falando assim, olha, a partir do momento que você aperta um laço com essa pessoa, se une com essa pessoa, você tem que tomar cuidado, você tem um vínculo. Então, uma só carne, ou um só, como está escrito nessa tradução, é muito mais do que um ato físico, é uma aliança. O casamento é uma aliança. Uma só carne em Gênesis, né, quando Deus fala para Adão ali, e os dois deixaram pai e mãe, né? É interessante que Deus fala isso para Adão, Adão não tinha mãe nem pai, não, esqueceu? E os dois vão deixar, a gente não sabe se tinha umbigo, né? Essa é outra conversa. Mas os dois vão deixar pai e mãe e vão se tornar uma só carne. E se tornar uma só carne significa algo além do ato físico do sexo. Porque se fosse só o ato físico sexual, olha que interessante como é que ficaria estranho. Vocês não sabem que um homem que transa com uma prostituta, ele transa com uma prostituta? É ou não é isso que está ali escrito aqui? Porque ele se une e ele só numa só carne. As duas palavras falam sobre sexualidade, sobre sexo. Vocês não sabem que um homem que faz sexo com uma prostituta, ele está transando com uma prostituta? Gente, então ele está falando assim, tem algo por trás disso. Paulo está falando assim, ó, existe uma coisa mais profunda nessa união. E essa união é uma união de aliança. E é interessante, gente, quando a gente faz casamento, ou senão, normalmente quando eu estou conversando com os noivos sobre casamento, esse ano nós estamos fazendo muito casamento, graças a Deus, hoje em dia o pessoal escreve aquela cartinha, né, e faz aquelas juras de amor e tudo mais. Aí eu falo assim, gente, olha, eu acho que vocês podem falar o que vocês quiserem um pro outro. Eu não vou entrar nisso, não. Mas na hora de trocar as alianças, vocês têm que escolher ou esse voto ou esse voto. Por quê? Por que não pode ser o que eles quiserem falar? Porque, normalmente, a promessa dos noivos é uma promessa de um sentimento eterno. Um sentimento eterno. Mas ninguém pode prometer um sentimento para sempre. Sabe o que você pode prometer para uma pessoa? Uma escolha dela eternamente. Ou para o resto da vida, né? Eternamente não. Um serviço, uma entrega. Isso você escolhe, porque amar é uma escolha. Amar não é um sentimento. Amar é uma escolha que nutre um sentimento. E aí Deus desenha o sexo para que esse sentimento seja nutrido dentro do casamento, é o que nós vamos ver mais para frente. Então, o casamento, ou a aliança do casamento, ela é uma união de um homem com uma mulher em todos os níveis da sua vida. Emocional, espiritual, legal, financeiro, social, físico. Não pode ser menos do que isso. É uma vida toda, e por isso que é uma só carne, os dois vão se tornando, tornam-se. Essa palavra tornam-se fala que a união do casamento é tão profunda que os dois indivíduos, eles vão ficando parecidos, um mais parecido com o outro. É ou não é verdade? Eles vão se tornando praticamente uma pessoa só. A gente vai fazer o curso de noivos, eu falo, gente, ou quando eu estou lidando com casais com problema, eu falo assim, a gente tem 3 pessoas aqui, você e o casamento. O casamento, os dois têm que começar a nutrir isso aqui. Então não tem mais só o João ou só a Bela. O João tem os sonhos dele, o chamado dele, a vida dele. A Bela tem o chamado dela, a individualidade dela e a vida dela. Só que a partir do momento que a gente fez uma aliança diante do Senhor para se casar e diante das pessoas, e legal, nós escolhemos abrir mão de qualquer sonho que vá ferir o nosso casamento. De qualquer coisa que vá fazer com que nós dois andemos para lados opostos. E é muito fácil falar. Agora, no dia a dia do casamento, você abre mão de várias coisas que você quer, e ou se não abrir mão pelo outro, porque você vê que é coisa importante para o outro, aí que tá. E é pior ainda nesses homens que acham que... O papo não é sobre casamento hoje, eu sei, mas eu vou falar isso aqui. Esses homens que acham que o marido ser o cabeça da mulher é ele fazer o que ele quiser e ela baixar a cabeça. Só que a autoridade do homem está ligada à autoridade de Cristo, que morreu pela igreja. Então, se tem alguém que vai abrir mão do seu ego, dos seus sonhos, dos seus planos dentro do casamento, se chama homem. Porque a mulher é a parte mais fraca. Não porque ela seja frágil nem nada, é só porque ela é mulher mesmo. Ela não consegue carregar o mesmo tanto de peso que você consegue, normalmente, né?
Mas homem cristão de verdade lidera como Cristo, e Cristo não é autoritário. Mas isso é conversa para outro dia. E aí nós vamos nos tornando só. Ou seja, o sexo, ele foi feito para trazer, foi criado para trazer essa transformação pessoal do casamento, para fazer parte dessa história, faz parte do molho. Essa intimidade, essa unidade. O sexo ele é ao mesmo tempo o símbolo dessa união, o sexo, né? Mas ele também é um meio de você realizar essa união e de viver essa união. E por isso que o sexo com a prostituta é errado, porque todo ato sexual tem que refletir a união absoluta de um homem com uma mulher em completa aliança, de acordo com a Bíblia, pelo menos. Nós falamos disso semana passada. O propósito bíblico do sexo é entregar-se por inteiro para a vida toda. É isso que o Senhor espera de nós, só que o nosso coração é pecaminoso. E, por causa das nossas razões egoístas, dos nossos problemas, a gente começa a romper isso, né? E Paulo fala assim, cara, qualquer união física que não esteja presente, todas essas outras uniões, elas são repudiadas pelo Senhor. Se você já leu C.S. Lewis é incrível. Ele fala que você fazer sexo fora do casamento é a mesma coisa de você mastigar uma comida, sentir o prazer do sabor dela e cuspir ela antes de você engolir e se nutrir. Ele está falando que você buscar o prazer isolado do resto da vida do casamento, ou do propósito nutritivo do casamento de Deus para a sua vida, é errado. Esse é o sexo fora do casamento. E aí ele continua. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e que foi lhes dado por Deus? Então, nós falamos muito disso semana passada, que ele é para uso exclusivo de Deus, para que a gente possa fazer Deus conhecido e tudo mais. Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço, portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Você pertence a Deus. Então, nós não podemos enxergar Deus independente do sexo ou independente de nós mesmos. Nós somos de Cristo. A gente faz parte dessa família que se chama igreja. Então, a gente não pode desassociar essas coisas. Então, se o corpo é templo, ele tem uso exclusivo, igual o templo tinha. É ou não é verdade? E se nós somos livres por isso, nós não somos escravos, se nós temos um dono que é Jesus, nós vamos viver de acordo com o que Ele nos criou para vivermos. É assim que a gente vive. Por isso que sexo não é apenas físico. Sexo é muito mais do que isso. Sexo envolve afeto, que é intimidade, afeto do coração, ele lida com o seu coração, lida com o seu interior, com uma fragilidade que existe em você, né? E o pecado, o que é o pecado? É uma enfermidade do coração. Ele inverte as coisas, ele endurece o coração, ele machuca o coração. E por isso que sexo não é apenas físico. Um exemplo que eu sempre gosto de dar, que é muito fácil da gente entender, é qual que é a diferença entre uma pessoa que apanhou muito, e a pessoa que bateu nela precisa ser presa, e uma pessoa que foi estuprada. Por que o estupro ele é maior em relação ao delito, à quantidade de delito, à quantidade de pena, tamanho da pena, em relação à pessoa que apanhou, se sexo é apenas físico? Se o que você faz com o seu corpo não importa. Por que, então, que o estupro é tão íntimo? Por que as pessoas que foram abusadas carregam isso por anos, muitas vezes, e precisam de lidar com essa situação, muito diferente daqueles que apanharam em casa? Que também tem marcas. Porque sexo não é apenas físico. Porque sexo é muito mais íntimo. Sexo é aquela tacinha da vovó. Está entendendo? E é por isso que a Bíblia recomenda abstinência sexual antes do casamento. Mas não é porque a Bíblia tem uma visão negativa em relação ao casamento, mas é porque a visão da Bíblia é extremamente positiva, muito mais positiva do que nós podemos pensar, ou imaginar, ou viver. E quais são algumas consequências que nós temos, então, no pecado, na sexualidade? Nós ligarmos primeiro a nossa identidade ao nosso corpo. Então, nós somos o que o nosso corpo é, ou como o nosso corpo está. Né? E nós estamos vendo aí pessoas que estão transformando os seus corpos, e a confusão que está dando na cabeça desse povo, e a situação toda é complicada. A objetificação do homem ou da mulher, né? A distorção do pecado em nós gera o desejo pelo mesmo sexo também, né? O ficar, que é o uso do outro, e a pornografia. E a pornografia, eu queria falar um pouquinho sobre ela. A pornografia ela é uma escola, não sei se você sabe sobre isso. Ela é uma escola que nos ensina a não ter intimidade.
Você se matricula. Como não ter intimidade? Se matricule na escola da pornografia. E a pornografia, ela gera expectativas surreais ou irreais que afastam os cônjuges, que minam o casamento e que botam pressão em ambos os lados para serem iguais ao que eles estão vendo ali, até no filme da Netflix que você assiste. Tá? E, infelizmente, nós temos um acesso extremamente facilitado hoje, inclusive para as nossas crianças. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com os dispositivos que a gente deixa com eles e os lugares que eles assistem, porque é um clique errado, gente. E às vezes vai ser exposto por uma coisa fora da hora, que vai gerar muita coisinha na cabecinha dela, que ela vai ter que processar de uma forma diferente. Tá? E que não está na hora dela processar isso. Em relação ao sexo, por exemplo, masturbação é autogratificação, sexo é doação. Sexo é você se entregar para o outro. A masturbação é você fazer justiça com as próprias mãos. É ou não é verdade? E o que a masturbação gera? Ela atrapalha o relacionamento. Por quê? Porque, gente, vamos combinar, relacionamento é complicado, não é? Relacionar com o outro é complicado, é difícil. Tá? Qualquer relacionamento é complicado, é difícil. E o que a masturbação faz? Ele te ensina que você não precisa do outro. Aí você se afasta do outro. Agora, quando você, dentro do casamento, guarda os seus impulsos sexuais para o seu cônjuge, tem uma hora que você tem que afinar e ir lá pedir perdão, tá entendendo? Isso vai ser mais um fator de aproximação do casal. Mas quando você trabalha com a pornografia dentro dessa história, aí você consegue gerar uma distância maior. Isso não é de Deus. Está entendendo? E o sexo ele foi criado para essa doação radical. E nós vamos ver o que Paulo fala no capítulo 7. Então, Deus criou o sexo para você expressar essa entrega que você tem para o outro. Essa entrega profunda, essa entrega inteira, que vai resultar nessa transformação pessoal, essa unidade do casamento, né? E uma outra máxima desse mundo que não é verdade é que sexo fora do casamento te prepara para o sexo no casamento. Mas não, o sexo fora do casamento não te prepara para o sexo no casamento. É mentira também. Por quê? Porque o sexo fora do casamento, ele tem a ver primariamente com exibição e performance. O sexo fora do casamento, dentro do casamento, é entrega. Então, fora do casamento, exibição, performance. Por isso, né, que os homens têm várias coisinhas que eles tomam escondidas das meninas para fazer sexo com elas. Eu tinha um cara na academia, não é na nossa não, tá, gente? É em outra. Aí meus amigos da academia estão aqui, vão achar que eu estou dando indireto. Não é na nossa não, é em outra. Tem muitos anos isso. O cara não era crente em nada. Ele tinha uma namorada. Só que ele só tomava o azulzinho no dia que ele saía com as meninas que ele queria sair. Por quê? Porque com as de fora ele queria performance, com as de dentro não importava. Mas o sexo no casamento, ele é sobre entrega. O sexo, gente, ele gera sentimento de unidade. E por isso que Deus criou ele dentro do casamento. E o sexo fora do casamento, ele nos ensina a destruir esse sentimento, porque ele vai minando o seu coração a respeito disso, até que você não sente mais nada. Até que realmente vira uma coisa apenas física. Então, olha o que Paulo fala, e o 1 Coríntios capítulo 7, que é o próximo capítulo, nós vamos falar sobre isso hoje, mas eu quero falar sobre os casados e os solteiros nesse sentido sexual, pelo menos. Olha o que ele fala. Agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram, tá vendo o que eu falei sobre a carta, que está respondendo a pergunta? Em sua carta, digo que é bom que homem não toque em mulher. Esse é o versículo logo depois do que honrem a Deus com o seu corpo, verso 20, tá? O que ele está falando? Gente, resumindo, se não é sua esposa, não toca, não encosta. Aí ele continua. Mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, não sei se vocês estão pervertidos mesmo, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. E aí, gente, para a gente que vive nessa sociedade ocidental, já transformada pelo cristianismo, isso é muito normal. Mas para eles não era não. Se ele tivesse parado aqui, cada homem deve ter sua própria esposa, estava tudo certo. Mas na hora que ele fala que cada mulher tem que ter seu próprio marido, ele entrou num lugar difícil em Roma, porque o marido podia ter várias mulheres. E aí que ele traz a mudança radical do cristianismo em relação à sexualidade e o casamento. O casamento é monogâmico. O casamento é de um homem com uma mulher. O cristianismo ele exalta o sexo para um lugar que, cara, ele é tão lindo que ele vai ser praticado só no ato de exclusividade entre um homem e uma mulher. E ponto. E aí ele continua falando. Ele está desenhando, né?
O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa. Gente, isso aqui era completamente novo para eles. E a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre seu corpo, mas sim a esposa. Ele estava revolucionando, gente. Estava queimando o sutiã, tá entendendo? Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Então, assim, é por um curto tempo para orar. Tá entendendo? Tipo jejum de sexo, tá entendendo? É. Depois disso, unam-se novamente. Ou seja, olha, ele está muito preocupado com o ato sexual dentro do casamento, não está? Para que Satanás não sustente por causa da falta de domínio próprio. Ele fala assim, gente, vocês que são casados, vocês precisam transar. E aí ele está falando que o sexo é um presente. Ele está falando que o sexo, ele é uma entrega. Sabe quando você, não sei quem cozinha na sua casa, mas sabe quando você cozinha e você quer muito cozinhar para o outro, fazer aquela coisa gostosa e tal, e você vai lá e abre as coisas e tal, e sabe aquele dia que você não quer de jeito nenhum cozinhar para ninguém, mas é o seu combinado, você tem que fazer, e você faz porque você tem uma aliança, você tem um combinado com o outro, é ou não é verdade? Sexo é isso. Sexo no casamento não é quando eu estou afim. Quando eu estou afim é bom também, mas é crucial para que os dois vivam a vida de casado. É uma entrega. É da mesma forma que você não faz jantar todo dia super animado, uau, nossa, meu marido ou minha esposa vai ficar super feliz com esse jantar. Você pode até falar, cara, hoje eu não estou muito afim, tal, está tudo bem. Não estou falando, né, pediu, rolou. Mas tem dia que você vai ser tão misericordioso que você vai demonstrar essa entrega por causa da aliança. Vocês vão celebrar essa aliança que vocês têm em Deus por meio do sexo. Não é o mood, é a aliança. E isso não é posse, esse negócio do homem do corpo, da mulher do corpo. Não, ele está olhando para o desejo sexual do homem e da mulher. Ele está falando assim, cara, a partir de agora eu sou seu, você é meu. A partir de agora nós desfrutamos um do corpo do outro por meio da nossa união. Isso é uma entrega mútua extremamente radical. E aí, a partir de agora, nós começamos a lutar para que o outro esteja saciado sexualmente, para que Satanás não meta o dedo na história. Né? Por quê? Porque o Satanás, ele ataca a sua intimidade, seu casamento. Ele quer destruir a sexualidade dentro da sua casa, destruir a intimidade sua com seu marido. E o sexo, gente, ele é a renovação ou a cerimônia de renovação e celebração da aliança de um homem com uma mulher. Por isso que ela se assemelha à ceia do Senhor. Porque o que é a ceia do Senhor? É a celebração da aliança de Cristo com a sua igreja, feita por meio do sangue e do corpo, não é verdade? E a união do homem com a mulher, ela é efetivada e celebrada por meio do sexo. Por isso que nosso PG antigo lá, saudoso, de casais, quando nós falamos que o sexo se assemelhava à ceia do Senhor, eles falam assim, graças a Deus que na nossa igreja não tem ceia uma vez por ano. Graças a Deus que na nossa igreja não tem ceia uma vez por mês, é toda semana. E aí falava ceia, meu filho, o grupo já bombava de figurinha, de tudo mais. Não podia elogiar alguém no pequeno grupo que falava assim, eita, hoje tem ceia. E virou um negócio complicado. Esse negócio de intimidade de pequeno grupo, irmão, é uma coisa maluca. Mas é interessante porque no casamento, o que Paulo está falando, quando eu não sou seu, você é meu, isso aqui, você abre mão da sua independência. E você se compromete com o outro, mas é por inteiro. E qual que é o resultado? Uma transformação. Transformação emocional, transformação financeira, porque um é bagunçado, o outro é arrumado. Né? Transformação social, transformação completa, gente. Gente, eu lido com a vida completamente diferente do que eu lidava antes de casar com a Bela. Nós temos 20 anos de casado. E eu fui muito transformado por quem a Bela é. Hoje o João é um João mais Bela. E a Bela é uma Bela mais João, para o bom e para o mal. Tem coisas que a minha família aplaude, tem coisas que ela não aplaude tão bem. Tem coisas que a família dela aplaude, tem coisas que a família dela fala assim, o João trouxe uma coisinha aqui que não faz tanto sentido para a gente. Mas é porque nós somos um. E esse casamento, essa unidade vai fazendo isso. Então, gente, o sexo é uma disciplina que nós temos de renovação da nossa aliança. O sexo, ele é uma disciplina que nós temos de nutrir o compromisso que nós temos e fizemos
e escolhemos fazer um com o outro. Porque você pode ficar solteiro pro resto da vida, meu irmão. Não é verdade? A Bíblia fala que se você quiser separar, você pode separar de qualquer pessoa em qualquer tempo, contanto que você fique solteiro pro resto da sua vida. Está nesse mesmo capítulo. Não quer mais não? Libera o outro. Agora vive solteiro também, que você vai arrumar outro problema para você, porque o casamento é tudo igual, irmão. Lógico que tem uns casos aí mais complicados que Deus trata e libera, mas de forma geral é isso. Uma outra coisa, o sexo, ele é o termômetro da intimidade do casal. Os problemas aparecem na cama. E se os problemas estão aparecendo na sua cama, trata de resolver, irmão. Trata de resolver. E às vezes a cama ajuda a resolver. Por isso você tem que ter essa noção que o sexo é aliança e não recompensa. Está entendendo? E o sexo, ele é uma forma de dizer, eu pertenço completa, inteira e exclusivamente a você. E você não pode ter intimidade física sem ter a intimidade em todas as outras áreas da sua vida. É isso que a Bíblia fala. Agora vamos para os solteiros. Gostaria que todos fossem como eu. Paulo era solteiro, tá, gente? Ele provavelmente viúvo. A Bíblia não deixa claro. Mas ele conhecia muito casamento para ter sido solteiro a vida inteira. Um cara para saber isso aqui, Espírito Santo, maravilhoso, mas esse cara sabia muito, gente. E para um cara ter o lugar que ele tinha, no meio dos judeus, era muito difícil ele chegar naquilo sem ser casado. Quase impossível. Então, provavelmente ele era viúvo. Cada um tem seu próprio dom concedido por Deus. Um tem este tipo de dom, o outro tem outro. Que dom que ele está falando? De orar em línguas? De beijar com a língua. Saiu agora essa, Bela. Saiu agora, velho. Saiu agora. Foi mal, galera. Mas é o seguinte. Que dom que ele está falando? Ele está falando do dom de permanecer casado ou de permanecer solteiro. Sabe o que Paulo está falando? Que sem a capacitação do Espírito Santo de Deus, você não permanece nem solteiro e nem casado para a glória de Deus. Para você ser solteiro, você tem que se encher do Espírito Santo, meu irmão, porque os seus impulsos sexuais estão aí. Para você ser casado, você tem que se encher do Espírito Santo, porque seus impulsos sexuais estão aí. Porque você é bagunçado, igual a seu cônjuge é. E porque nós precisamos de Deus para trabalhar isso na gente. E é somente na medida em que Deus nos capacita, ou somos capacitados por Deus, é que nós podemos viver essa forma íntegra em Deus de sermos solteiros ou casados. E aí Paulo continua. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, porque tem gente também que às vezes separou, que não sei o que, fala assim, eu já fui casado, eu já sei como é que é, eu posso fazer o que você quiser. Não, está errado. É melhor que permaneçam como eu. Solteiro. Quem está pensando que Jesus vai voltar? É uma conversa mais longa, não vai dar para falar hoje não. Mas se não conseguirem se controlar, ou seja, se você está queimando, ardendo de vontades, devem se casar. É melhor se casar do que arder em desejo. Então, gente, para deixar bem claro, Paulo fala que qualquer solteiro é celibatário. Qualquer solteiro. E outra coisa, se a pessoa tem dificuldade com isso, arruma uma metade da laranja, uma tampinha para tapar nela. E vai viver esse BO, que é ser casado. Tá entendendo? Porque os dois são BO, irmão. Tem uma vez que a esposa dele ficou um tempo fora. Oi, gente, eu falo umas coisas aqui. Ficou um tempo fora, eu falei, e aí, como é que foi o reencontro e tal, não sei o quê. Foi muito bom, mas depois de 7 minutos, eu queria que ela tivesse voltado para lá. É piada, tá, gente? Confundindo de verdade. Gente, não existe na Bíblia sequer uma única sugestão de que uma pessoa solteira deve estar fazendo sexo. Não existe na Bíblia. E a ideia de que Jesus, um judeu do primeiro sexo, possa ter pensado que sexo entre pessoas solteiras era permitido é historicamente ridículo, pelo amor de Deus. Ridículo. Ridículo. Então, você não consegue controlar o corpo, está difícil, se vira com BO. Para terminar, fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Ele está falando que a imoralidade sexual ela vai afetar o seu corpo como poucos pecados, ou nenhum vai afetar, vai atrapalhar a sua vida. Ele está falando assim, fuja. Por que ele está falando para fugir? Porque se você tentar ficar, irmão, você vai cair.
A gente não anda em cima da linha nos pecados sexuais, nem solteiro, nem casado, nem quem for. Ninguém anda. Eu coloquei aqui alguns exemplos do que é fugir, para se você não sabe o que é fugir. Fuja. Não durma com alguém do sexo oposto. E se dormir com alguém significa sexo, nem do mesmo sexo, pelo amor de Deus, né? Hoje em dia tem que falar isso. Eu estava pensando, estou meio desatualizado. Se namorar significa fazer sexo, você não está namorando, sai fora. Cuidado com quem você sai sozinho. Cuidado com filmes, conversas e imagens sensuais. Cuidado com amigos maravilhosos do sexo oposto. Você pode se apaixonar, tá bom? Cuidado com o aconselhamento de pessoas do sexo oposto. Mas a pessoa precisa tanto de mim. Não precisa de você, não. Precisa de conselho. E tem várias pessoas que podem aconselhar, tá bom? Eu não preciso de você. Você não é salvador de ninguém, só Jesus. Cuidado, se você sentir que está desejando ou amando alguém que não deveria, né? Porque se você é solteiro, você deveria, né? Conte a alguém, confesse seu pecado. Confessar seus pecados uns aos outros para que você seja curado. O que eu estou falando, ou o que Paulo está falando, é coloque barras de proteção. Pensa nos guardrails da estrada. Eles ficam logo na linha que seu carro passa ou um pouquinho afastado? Um pouquinho afastado. Por quê? Porque você tem que ter área de escape. Não ande na linha, ande na área de escape. E por que nós colocamos os guarda-corpo, por exemplo, na escada, ou colocamos esses guardrails na estrada? Porque você trombar numa barra de proteção, a destruição é menor do que você cair para fora dela. Então tenha barras de proteção, mas tenha área de escape. E não ande coladinho nela, não vai raspando o retrovisor nela, sabe? Uma hora você vai capotar por cima dela. A sexualidade é assim. Porque é uma área que, quando você desliza, a dificuldade para se recuperar é enorme. É enorme. E é a área que nós mais resistimos a colocar a barra de proteção, não é verdade? A gente mais resiste. E graças a Deus que a Bíblia fala assim, fuja. O que eu quero te falar? Tem uma fome que só Jesus pode saciar dentro de você. Tem uma fome que a gente busca satisfazer no sexo, no poder, em outras coisas. E quando nós colocamos a nossa identidade no sexo, nós não vamos, ou no casamento, ou no romance, você está procurando no lugar errado mesmo. Nós precisamos ter Jesus, ou enquanto Jesus não for o seu maior tesouro, como a gente cantou, enquanto Jesus não for tudo para você, você nunca vai encontrar o que você está procurando. Você pode buscar e pode cavar onde você quiser. Enquanto Jesus não é o nosso maior tesouro, toda a nossa visão em relação às outras coisas é completamente distorcida, e principalmente a realidade. Porque às vezes a gente vai colocar pressão demais no cônjuge, ou vai viver de uma forma desordenada, tá? E não tem como, gente. O que a Bíblia nos ensina é que você não pode ter intimidade sem perder independência. Por exemplo, a intimidade com Deus, ela vem quando você perde a sua independência. Ou a sua independência. Você quer ser íntimo de Deus? Começa a ser dependente de Deus. Você quer ter intimidade no casamento? Faça uma aliança e comece a ser dependente um do outro. Abre mão da sua independência. Abre mão dela. Porque nós não podemos pegar... Não sei se você sabe, mas o que Deus nos ensinou que mais se assemelha ao nosso relacionamento com Ele é a relação do homem com a mulher. Efésios capítulo 5. E nós não podemos pegar essa imagem do relacionamento de Deus conosco e transformar em algo trivial. Porque ela é especial, porque ela vem de uma aliança. E nós estamos destruindo, gente, um presente que Deus nos deu. Então, o sexo é o meio mais poderoso que Deus criou para ajudar você a se entregar inteiramente a outro ser humano. É o modo designado por Deus para que duas pessoas digam uma a outra, pertenço completa, inteira e exclusivamente a você. Gente, o sexo não pode ser usado para nada além disso. Nada menos do que isso. Talvez você está aqui e está falando assim, gente, eu vim aqui no dia errado. O pastor está falando de umas regras, de não sei o quê. Mas eu queria que você olhasse por outro ângulo. E se o cristianismo não está tentando roubar a sua alegria? E se o cristianismo está querendo te mostrar que existe uma proteção em relação a dores que a gente vive a respeito disso e que existe uma forma de viver isso? O convite de Jesus, ele não é para você mudar os seus desejos sexuais primariamente. O convite de Jesus é para que você beba a água da vida. O
convite de Jesus é para que você coma o pão vivo que desceu do céu, que é Ele. O convite de Jesus é para que você se torne dependente dEle, para que você entregue a sua vida para Ele. E depois Ele vai conversando com você a respeito dessas outras coisas. Então não ache que o Evangelho é você resolver questões sexuais. Não, o Evangelho é entregar a sua vida para Jesus. O resto é consequência, irmão. Então, se você está aqui, meu irmão, e não tem um relacionamento com Jesus, o convite de Jesus é para que você entregue a sua vida para Ele. E a partir do momento que Ele for o seu maior tesouro, que Ele for tudo para você, você vai querer honrar Ele com a sua vida. Você vai querer honrar Ele com o seu corpo. E aí, para nós, às vezes, que já estamos aí nessa caminhada há mais tempo, que somos cristãos, o convite é claro, gente, nós temos que honrar a Deus com o nosso corpo. Se eu pudesse resumir essa pregação em 2 coisas, não se deixe dominar por nada e nem ninguém, e aqui dá outra pregação, e não sexualize nenhum relacionamento fora do casamento. É isso. E 3 conselhos finais, para a gente orar. Primeiro, quebre o silêncio. Se você está lutando com pornografia, masturbação compulsiva, desejos ilícitos, feridas do passado em relação à sua sexualidade, essas coisas prosperam no escuro, na escuridão. Você tem que trazer para a luz mesmo. Então, procure alguém, um irmão um irmão da igreja aí mais vivido, uma irmã da igreja mais vivida, uma liderança, o pastor. Procure alguém, confesse seus pecados, traz para a luz, vamos caminhar junto nessa história. Segundo, seja radical na fuga. Eu te falei que quer fugir. A Bíblia não fala toma conta, tome cuidado. Ela fala foge. Então, coloca as barras de proteção na sua vida, coloca limite e segue. Sabe por quê? Porque quando eu fujo, eu não flerto. Porque quando eu flerto, eu caio. Acho que foi Lutero que falou, né? Que um passarinho pode fazer cocô na sua cabeça. Mas você pode proibir ele de fazer ninho na sua cabeça. Então, cuidado com os ninhos que você deixa serem feitos na sua cabeça. E o último, redefina intimidade no seu casamento. Se você é casado, pare de ver o sexo como performance ou obrigação e comece a celebrar a aliança no seu casamento. Comece a celebrar isso que vocês fizeram. Usem o sexo para servir um ao outro e para medir a temperatura ou esquentar a temperatura ou lidar com essas situações todas, porque o sexo dentro do casamento ele é poderoso e necessário. Ok? Encontre, gente, solteiro, casado, viu, sei lá, encontre uma comunidade de fé que te estimula a viver isso. Porque enquanto você estiver cercado de pessoas que te estimulam a viver de uma outra forma, vai ser praticamente impossível de você viver. Encontre uma comunidade de fé que acredita, que vive. Porque o nosso chamado como igreja, gente, é de sermos um lugar seguro para essas conversas difíceis. Por isso nossos pequenos grupos são fechados, para que a gente possa chegar até ter esse tipo de conversa. Um lugar, gente, a igreja é um lugar de graça. Graça que nós vamos estender para quem caiu. É um lugar de força para quem está lutando, no poder do Senhor. Juntos, nós vamos encorajando uns aos outros com essa visão bela, radical, maravilhosa, pura da sexualidade cristã. Eu não sei se vocês sabem, mas os romanos, eles falavam 2 coisas sobre os primeiros cristãos. Eles falavam que os primeiros cristãos, ou os cristãos ali daquela época do primeiro século, eles eram radicalmente generosos financeiramente. Eles não entendiam como aquele povo lidava com o dinheiro daquela forma. E eles eram radicalmente puros sexualmente. Eram as 2 marcas do cristianismo do primeiro século. E a minha oração é para que as pessoas ao nosso redor, elas possam olhar para a igreja, olhar para mim e para você, olhar para as nossas famílias, olhar para a família de Deus, que somos nós, a igreja, e que elas possam ver pessoas que amam Jesus acima de tudo. Que tem pessoas que só têm atração física pelo mesmo sexo, mas elas colocaram Jesus em primeiro lugar. Pessoas que têm muita atração pelo sexo oposto, mas que escolheram ser fiéis. Que estão ali no poder do Espírito. E que elas possam ver que esse amor de Jesus, ela gera esse verdadeiro significado dessa aliança da carne, que é o casamento. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela sua vida em nós. Obrigado porque a sexualidade ela foi feita pelo Senhor de uma forma tão frágil, mas também tão poderosa. É como o seu corpo físico, que era frágil, mas que carregava toda a glória de Deus.
que teve o poder de levar sobre si, sobre o Cristo homem e o Cristo Deus, 100%, levar sobre si todos os nossos pecados no seu corpo físico, que foi do agrado de Deus moê-lo e derramar a sua ira sobre ele, para que nós fôssemos sarados, para que nós pudéssemos ter liberdade de lidar com o nosso corpo da forma que convém, da forma que o Senhor merece, porque nós somos comprados por alto preço. Jesus, nessa manhã, Pai, eu oro para que mais pessoas façam orações corajosas, como eu sempre faço, mas um dia eu fiz, entregando a minha sexualidade para o Senhor, entregando os meus impulsos, a minha visão, e falando assim: Deus, eu quero viver para o Senhor, e eu consagro a minha vida a Ti. Obrigado que quando passarmos o copinho com o pão sem fermento, que simboliza o seu corpo sem pecado, e o suco de uva, que simboliza o seu corpo, o seu sangue derramado na cruz, nós podemos lembrar que o preço foi pago, para que pudéssemos viver para a glória de Deus no nosso corpo também. Então nós te adoramos nessa manhã, e Pai, nos capacita para vivermos isso no poder do Teu amor, em nome de Jesus.